Quem aí nunca passou por aquele branco no meio de uma conversa, não sabia o que falar, ficou aquele negócio, ficou aquele silêncio estranho e você se sentiu mal e desconfortável por conta disso? Ei, aqui é o Andrew e eu acho que todo tímido, toda pessoa que tem uma dificuldade em se comunicar já passou por essa situação desconfortável de estar no meio de uma conversa e ter aquele silêncio, você não saber como falar, você não saber como agir quanto a isso. Eu sou um cara tímido, eu sei muito bem como é passar por isso. Quem me acompanha sabe que eu era tímido do nível de não conseguir nem pedir um pão pro padeiro na padaria, que eu já tinha vergonha. Se eu precisasse falar com alguém, já suava as mãos, e falar em público, nossa, pra mim eu nem sonhava fazer isso, muito menos estar aqui gravando vídeos pra internet. Mas eu aprendi que timidez e que comunicação é uma coisa que você treina. Timidez é uma coisa que você controla, que você supera. E é uma coisa que você, inclusive, pode usar ao seu favor. Timidez não é uma coisa ruim, timidez é uma coisa natural. O problema é quando ela é descontrolada. Bem, a verdade é que eu descobri como evoluir. Se você tomar as atitudes corretas, se você seguir o caminho correto, você consegue evoluir também. Porque comunicação, como eu falei, é treino. Eu tenho algumas dicas para você nesse vídeo, desde preparar sua mentalidade até um exercício que eu faço e que me ajuda muito a conseguir unir as palavras e quebrar a barreira mental que a timidez traz. Bem, vamos começar pelo seguinte: o que é timidez? Timidez é ter medo, é ter aquele medo de errar, ter medo de você dar um passo errado, as pessoas te julgarem por conta disso. Então o tempo todo a sua mente fica ali buzinando no seu ouvido: olha, não erra, não erra, não erra, não erra. E você fica preocupado com o que você vai fazer na frente e acaba esquecendo do que você realmente precisa fazer naquele momento, de que você realmente precisa expressar naquele momento. Você está mais preocupado em errar, você tem aquele medo latente o tempo todo ali na sua mente. E quando você se liberta desse medo, quando você se permite errar, você consegue controlar muito mais facilmente a sua timidez. Então tenha em mente quando você for conversar que você pode errar. Por exemplo, eu falei tudo errado aqui e eu estou conversando com vocês. Normalmente as pessoas erram e erros levam a aprendizado. Então todo erro é uma oportunidade. Toda conversa que você tiver é uma oportunidade de melhorar. Quando você alimenta esse medo de errar, você está, na verdade, criando muros em volta de você, muros imaginários, está levantando aquele muro e se escondendo do mundo, tá ligado? Você não se expressa, as pessoas não entendem quem você é e as suas ideias ficam guardadas ali dentro daquele muro, dentro da sua mente. Então, assim, comece a ter mais essa mentalidade de se permitir errar, se permitir ser idiota, se permitir falhar, entendeu? Desapegue um pouco da vontade de ser perfeito, desapegue do perfeccionismo, que vai ser muito mais fácil de você conseguir conversar com fluência e não se preocupar tanto com o que vem depois, tá ligado? Encare uma conversa, mesmo que seja para várias pessoas, mesmo que seja uma apresentação para um público grande, como realmente uma conversa. Você está conversando com a pessoa e é isso aí, entendeu? E como eu falei para vocês, toda conversa acaba sendo uma oportunidade. E é muito importante que você visualize isso como uma oportunidade, porque é muito normal o tímido principalmente, quando chega na hora, preciso falar com alguém, preciso ter alguma interação, preciso falar com aquelas pessoas, preciso me apresentar em público, você fica com medo, porque você encara isso como um desafio, você encara isso como uma ameaça. E de ameaça a gente foge, ameaça a gente quer ficar longe, mas oportunidade a gente quer abraçar, a gente quer aproveitar. Então, quando você muda o jeito que você olha para as situações, a sua mente muda também. Então comece a enxergar as situações de conversas, mesmo que seja conversas simples, conversas no dia a dia, como uma oportunidade de você conseguir se comunicar melhor, uma oportunidade de errar, porque errando você aprende. Então visualize isso e mentalize isso. Toda interação é uma oportunidade, beleza? Agora, quando você estiver numa interação de fato, você estiver falando com algumas pessoas, ou você estiver falando com uma pessoa diretamente, você tem que lembrar de uma coisa: você tem 2 orelhas, você tem 2 olhos, mas você só tem uma boca. Então ouça mais, visualize mais, preste mais atenção na pessoa e fale menos. Você não precisa ficar falando o tempo todo. E falar menos não significa que você precisa ficar calado, mas que você deve dar mais atenção para a pessoa conforme você está ali conversando com ela. Então aproveite essa atenção, aproveite que você está ouvindo e use isso para obter informação, até para agregar mais valor para a conversa. Você começa a entender um pouco mais sobre a pessoa, um pouco mais sobre o assunto e começa a trazer isso para a sua realidade. Então ouça mais, entendeu? Quando você estiver numa conversa, relaxe,
tô de boa, começa a ouvir o que a pessoa tá falando e aproveita isso pra falar o que você quiser, para conseguir agregar para aquilo que ela tá falando. Agora uma dica prática que serve para qualquer coisa que você for falar e principalmente ideias que você tem, que você quer expressar e você não sabe como. O segredo é ter uma estrutura. E o que significa isso? Eu preciso estruturar certinho o que eu preciso falar, o que eu não preciso falar? Não, é exatamente o contrário disso. Mas é uma estrutura que te permite ter uma linha de pensamento. Eu começo por aqui, eu vou até aqui e termino aqui. Se você tem essa estrutura em mente, fica muito mais fácil falar sobre qualquer coisa. Eu vou te dar 2 estruturas aqui bem simples que eu uso no meu dia a dia e que fazem todo sentido para você adaptar para qualquer coisa que você quiser falar. A primeira estrutura é a seguinte: você vai começar falando o quê? O que é que você está querendo dizer? Depois você vai para o porquê. Por que aquilo ali está acontecendo? E aí você vai para e agora? E agora? Como é que continua essa conversa? Entendeu? Por quê? O que e agora? Essa é uma estrutura para você montar a sua linha de raciocínio, a sua linha de pensamento e expressar a sua ideia com mais facilidade. Vou dar um exemplo prático que eu estou fazendo nesse vídeo. Eu estou falando para vocês aqui o que? Eu quero falar como se comunicar melhor, eu quero ajudar as pessoas a perderem a timidez. Por quê? Porque eu era um cara muito tímido e eu sentia que isso me atrapalhava, eu aprendi a lidar com isso e eu quero que as outras pessoas também consigam desenvolver isso na vida delas. E agora? E agora você vai ouvir o que eu vou te falar e você vai aplicar na sua vida e isso vai fazer toda a diferença para você. Entendeu? Eu consegui estruturar realmente nessa linha de pensamento. E você pode estruturar isso no seu dia a dia para qualquer coisa. Faz esse exercício, tenta aplicar isso no seu dia a dia e você vai ver que vai fazer toda a diferença. A segunda estrutura é parecida e ela começa assim. Você vai falar sobre um problema ou uma oportunidade, qualquer coisa que tenha a ver com isso. Depois você vai falar sobre a solução, o que tem que ser feito para solucionar esse problema ou qual é o caminho para chegar nessa oportunidade. E aí você vai para os benefícios. Qual que é o benefício que a pessoa tem seguindo esse caminho, alcançando essa oportunidade ou resolvendo esse problema. Assim você explica a sua ideia com muito mais facilidade, pensando sempre nessa linha de estrutura. Isso é cientificamente comprovado, que 40% da retenção que as pessoas vão ter da sua mensagem, ou seja, as pessoas vão entender muito mais a sua mensagem quando ela estiver estruturada. Então começa a pensar assim, desapega de, tem que ser desse jeito, mas usa isso como uma linha de pensamento para te ajudar a falar com mais facilidade e expressar suas ideias com mais facilidade. E agora, por último, eu quero te passar um exercício que tem feito toda a diferença para mim e vai te ajudar a quebrar a memória muscular do seu cérebro. O nosso cérebro é muito doido porque ele sempre fica tentando antecipar as coisas, ele fica tentando encontrar padrões para deixar tudo mais fácil, mas muitas vezes esse mecanismo do nosso cérebro acaba atrapalhando a gente justamente porque a gente fica tentando prever, tentando acertar, a gente fica tentando ter tudo pronto, tudo montadinho na nossa mente antes de realmente realizar e isso às vezes acaba atrapalhando, entendeu? Como que a gente se livra disso? Com um exercício bem legal que é um exercício de improvisação. Ele é muito simples. Você vai chegar no ambiente que você tá, você pode fazer isso no seu dia a dia, tenta fazer todo dia, pelo menos uns 10 minutinhos, tá no carro indo para algum lugar, tá no seu quarto fazendo qualquer coisa, faz esse exercício e você vai ver como ele é legal e como ele é bem simples, mas tem um segredinho que faz toda a diferença para que ele funcione e para que ele ajude a você quebrar esse bloqueio mental. É o seguinte, você vai apontar para qualquer objeto que você estiver vendo, por exemplo, aqui tem uma luz aqui do meu lado, eu aponto para ela e eu dou um nome para esse objeto sobre qualquer coisa, menos o que ele realmente é. Então eu aponto para ele e falo raposa. Aponto para esse outra coisa que é um quadro e eu falo comida. Entendeu? Eu vou falando qualquer outra coisa que realmente não tem nada a ver com o que o objeto é. E eu faço isso por 1 minuto. Vou apontando e vou falando. Vou apontando e vou falando. Vou apontando e vou falando. Tenta deixar a sua mente fluir e realmente improvisar as palavras. E agora que vem o segredo. Se eu te pedir, por exemplo, agora para você apontar para um objeto e dar um nome para ele que não seja realmente o nome que ele tem, a sua mente, antes de você apontar, já está imaginando um nome. Provavelmente você já está imaginando um nome que você daria para o objeto. E esse é o segredo. Você vai se livrar disso. Quando você apontar para um objeto e você já sentir que você já tem um nome na sua cabeça, você vai falar, você vai meio que conversar consigo mesmo, com a sua própria mente. Você vai falar, ok, obrigado, e vai falar outra coisa. Você vai pensar em outra coisa rapidamente e vai falar, e vai dar um nome para aquela coisa que você está apontando. Além disso, quando você estiver fazendo esse exercício, você vai perceber que automaticamente o seu cérebro vai começar a achar padrões. Talvez você comece a falar várias palavras com A,
Talvez você comece a falar vários nomes de frutas, talvez você comece a falar vários nomes de carros, e aí vai indo e você percebe que tem um padrão. Às vezes você fala só coisas de quarto, só coisas de cozinha. Então se livra desses padrões. Quando você perceber que a sua mente está te levando para esses padrões, quando você perceber que você está falando só coisas de um grupo específico, você quebra esse padrão e fala sobre outra coisa. Dá outro nome de uma coisa completamente aleatória e nada a ver. E faz exercício. Você vai perceber como a sua mente está condicionada a seguir padrões. Então tenta quebrar um pouco isso e esse exercício é ótimo. Aplica no seu dia a dia e você vai ver que em poucas semanas vai fazer toda a diferença para você. Aplica todo dia. O segredo, que nem eu falei, é treino e constância. Você vai ter que estar todo dia treinando e melhorando, que com o tempo você vai ficando melhor. E agora, como isso vai te ajudar a não ter branco na hora de conversar? Bem, quando você estiver conversando e ouvindo a pessoa, você já vai ter informação. Já começa por aí. Quando você tem informação, fica muito mais fácil de você montar um raciocínio. E segundo, você está condicionando o seu cérebro a improvisar. E quando você consegue improvisar, fica muito mais fácil de você conseguir conversar e você conseguir trocar umas ideias diferentes e você nem sabe de onde está surgindo porque o negócio está fluindo. A fluência vem da improvisação, a fluência vem da naturalidade e não do preparo. Preparo, você não precisa estar preparado antes, você tem que saber o que você precisa falar, você não precisa disso. Você só precisa expressar quem você é naquele momento e você consegue isso se livrando dessa ansiedade, tá ligado? Você consegue isso se permitindo errar. Eu espero que vocês tenham curtido essas dicas, mas o mais importante é que você aplique isso no seu dia a dia. Quando você só aprende, quando você só tem uma ideia, quando você estudou alguma coisa nova e não aplica, não adianta de nada, você só tá ali, dando obesidade cerebral, você está literalmente engordando o seu cérebro. Então não faça isso. Você aprendeu alguma coisa? Comece a aplicar hoje que você vai colher resultado. E outra coisa que vai te ajudar bastante é clicar um like aqui, pra mim. Isso vai te ajudar pra caramba, porque quando você clica o like, você fica menos tímido. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui, porque tem muito conteúdo para você se desenvolver tanto fisicamente, quanto o seu estilo, quanto comportamental, quanto relacionamento. Eu tento sempre somar para sua vida. Se inscreve aqui então, fechou? Tem aqui um vídeo para você clicar e conferir, tem aqui o meu rosto para você se inscrever e um grande abraço, muito obrigado por ter assistido e a gente se vê na próxima. Valeu!